Olá, amigos! Estamos iniciando hoje o programa Cotidiano aqui na TV Câmara. E nosso primeiro programa é no projeto Leitura da Câmara de Vereadores, este espaço dedicado à troca de livros entre a população de Pelotas que gosta de leitura. E por que estamos iniciando aqui? Porque quando inauguramos este espaço, eu encontrei este livro do escritor Rubem Alves e dentro dele este cartão. De um lado, uma rosa e de outro lado, uma mensagem que me deixou muito emocionada. Dizia assim: meu bem, quando vi esta rosa, lembrei logo de ti. Aliás, gostaria de tê-la mandado na mesma hora, mas para onde? Não tinha o endereço. Então, guardei para te entregá-la pessoalmente. Recebi este botão, o meu preferido, como símbolo do meu amor por ti. Não esquece que eu sempre vou te amar, que sempre serei a tua mulher. Não esquece que cuido do nosso amor como se cuidasse deste botão delicado. Te adoro. 7 de setembro de 1999. Este amor perdurou neste cartão, dentro deste livro, por todos estes anos. Isso não é lindo? Para falar sobre amor, para falar sobre livros, eu trouxe como primeiro convidado do nosso cotidiano alguém que ama a leitura e alguém que entende de amor, o escritor e jornalista pelotense Manuel Magalhães. É um prazer tê-lo conosco, Manuel. O prazer é meu, Tereza, caros telespectadores desse programa que eu acredito que vai ser sucesso, assim como foi sucesso as tuas crônicas no Diário Popular alguns anos atrás, que também eram consagradas ao cotidiano, aos nossos dias, ao amor. Quantas vezes eu li textos teus aonde havia referência ao amor, e eu diria mais, né, Tereza, tão necessário aos nossos dias hoje. Aliás, durante a história da humanidade ele sempre foi muito necessário, mas a impressão que se tem é que existem épocas em que ele, sabe, é mais necessário ainda, né, para preencher as nossas vidas, para dar um colorido especial às existências de todos nós, e não vamos nos referir apenas a um amor de homem e de mulher, mas aos amores de pai para filho, de mãe que é para filho, de esposa para esposo, de irmão que é para irmão, de vizinho para vizinho, enfim, amor na sua amplidão, porque é uma palavra que incita justamente a que a gente reflita sobre essas questões todas. E, repito, é uma honra estar presente e podes usar e abusar de mim, estou à tua disposição. Que bom, fico feliz em te receber aqui. E eu só queria fazer um parêntese. Quando o nosso chefe aqui da TV Câmara me abriu esse espaço, me convidou para ter o programa, ele me pediu: Tereza, dá um nome para o programa. Logo eu pensei em cotidiano, porque eu me lembrei de alguém que foi nosso chefe muito tempo no Diário Popular, e eu gostaria só de fazer esse pequeno parêntese, que foi o jornalista Clair Lobo Rochefort, um dos grandes nomes do jornalismo de Pelotas, uma pessoa íntegra, uma pessoa maravilhosa, já não está conosco há alguns anos, mas eu gostaria de deixar registrado aqui que o Dr. Clair criou a coluna Cotidiano no Diário Popular quando eu trabalhava lá e me disse: Tereza, estou criando esse espaço para que tu faças dele um espaço para falar sobre Pelotas, para falar sobre os temas que interessam a comunidade. E durante muitos anos, aquele espaço na contracapa do Diário Popular foi usado com este fim, falar sobre os temas de interesse da cidade, e por isso agora eu agradeço à TV Câmara pela oportunidade de estar iniciando para fazer o mesmo aqui. Manuel, tu falaste, né, no amor, assim, de todas as maneiras do amor. O amor é uma coisa, é universal. O amor é aquilo que eu acho que faz com que as pessoas possam realmente viver, respirar, seguir em frente. Estamos vivendo num mundo hoje onde parece que as pessoas dão mais valor ao ter
dão mais valor ao poder, dão mais valor Sim. à satisfação dos prazeres do que ao amor. Mas, Tereza e telespectadores, o amor é um aprendizado, sabe? É verdade. Antes de nós entrarmos no ar, nós estávamos falando justamente da questão da educação, né? Aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Se nós tivermos uma educação onde o amor foi, digamos assim, o piso, o alicerce da educação e da construção como ser humano, vamos dizer assim, a nossa capacidade de amar vai ser muito maior. Sobretudo, nós vamos aprender a diferenciar o ter do ser. Tu mesmo falaste minutos atrás que hoje a ênfase é ao ter. Nós queremos ter. E esse ter, infelizmente, ele é muito incentivado na nossa meninice e depois da adolescência, sabe? Porque a impressão que se tem, que se nós aprendermos a exercitar o ter nas nossas vidas, nós vamos ter mais sucesso como profissionais nas mais variadas atividades humanas, como jornalista, professor, escritor, arquiteto, enfim, como mergulhador, astronauta, não interessa, né? A impressão que se tem é que se a gente apreender bem a questão do ter, nós vamos ter sucesso, sobretudo sucesso financeiro, porque ter implica em possuir. E o ser, ao contrário, sabe, implica em, a própria palavra já diz, em ser. É uma questão que é quase como uma abstração, sabe? Como é que eu vou ser numa época da ditadura do ter? Será que eu vou abrir mão de... Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem. Será que eu vou abrir mão de um aspecto da vida que se relaciona, digamos, à questão profissional? Será se eu ser em detrimento do ter, eu vou ter prejuízo? Essa é a pergunta que as pessoas se fazem. Não, e o que eu acho mais interessante é o seguinte: não tem espaço para alguém ser alguma coisa, ser ela mesma, se ela não se conhecer. Sim, perfeito. E o que eu vejo hoje em dia é que ninguém tem tempo para se conhecer. Como é que uma pessoa vai se conhecer se ela entra no carro, a primeira coisa que ela faz é ligar o rádio? Então ela está dirigindo, ela está ouvindo música e ao mesmo tempo, se calhar, ela ainda vai falar ao telefone, ao celular. Já acoplado no ouvido. Aí ela chega em casa, ela liga a televisão, ela liga o som. Ou seja, ela vai para o computador, para o notebook, sei lá eu para quê, vai conversar com os outros. Ninguém se conhece, ninguém aprende a ser quem ela é, a se descobrir até para aprender o que ela é capaz de dar em termos de relacionamento, de amor, de amizade, de confiança, de camaradagem, de coisas boas, enquanto não se conhece. Perfeito. É isso que eu vejo hoje em dia. Existe uma ignorância existencial muito grande. E, aliás, nós estamos num ambiente, né, cujo cenário são os livros e o teu projeto. O projeto da casa, da Câmara. O Câmara. projeto da casa que tu vais falar há minutos. O telespectador já está curioso. Que cenário é esse? Sim, é uma possibilidade. Sim. É uma possibilidade que eu acho assim que é um projeto que foi criado pela diretora da Câmara, a Marilúcia Curs Vieira, que eu acho fantástico. Quer dizer, é uma casa legislativa, é uma casa que, como todas as casas legislativas, deveria estar preocupada em fazer leis, mas está preocupada com o quê? Em oferecer para a população um espaço de leitura. Ainda é modesto, mas se as pessoas que têm um monte de livro em casa, que não estão lendo, tem lá, o livro está lá parado, guardado, já não está interessado em ler, bota numa sacolinha e traz aqui. Se os livros que estão aqui não lhe interessarem para fazer a troca, que a proposta do nosso projeto de leitura é trocar os livros, você traz um e leva outro, mas se você não se interessar pelos que estão aqui, doe os seus. Vamos aumentar essa estante aqui.
Traga livros para cá e ofereça para outras pessoas que não têm condições de entrar numa livraria ou até num sebo e comprar livros. Porque o livro, sabe o que ele faz com as pessoas? Ele abre horizontes. Ele faz com que a gente viaje para lugares que nós nunca teríamos condições de visitar. E a propósito, ele nos ensina a ser, fugindo da televisão, fugindo do computador, enfim, desses meios de comunicação que hoje apenas estão aí a serviço da abstração, vamos dizer assim. É aquela frasezinha que eu criei há muitos e muitos anos: livros são amigos que nunca nos deixam sós. Porque nós pegamos um livrinho, nós botamos embaixo do braço, nós vamos sentar lá no banco da praça, nós vamos sentar num cantinho qualquer, no portal de casa, para qualquer lugar, vamos na lancheria, dentro do ônibus, em qualquer lugar, está ali o livrinho, está ali. Olha aqui, ó. É como diz aqui o Rubem Alves: a história dos 2 ursos que caíram numa armadilha e foram levados para um circo. Um dia, um deles, com certeza mais inteligente que o outro, aprendeu logo a se equilibrar na bola e andar no monociclo. E aqui tem uma história. Assim como o Manuel Magalhães tem aqui um livro, o seu último livro, Senhora do Amor. E quantas coisas lindas o Manuel não está contando neste livro, como em todos os outros livros dele. Hein, Magalhães? Vamos falar sobre isso? Sim, vamos falar sobre ele. Senhora do Amor é o meu último romance, é o meu 7º romance, e ele ele documenta, vamos dizer assim, o período em que Aldo Locatelli e o Emílio Sessa estiveram em Pelotas fazendo a restauração da igreja diocesana, a nossa catedral. Foram 5 anos em Pelotas. E desde menino, quando eu entrava na catedral, levado que é pela minha mãe, diante daqueles painéis todos, eu ficava embevecido com aquilo e admirando e tal. E sempre dizia comigo mesmo: um dia ainda vou falar sobre isso, só que eu não sabia como, né? Aí os anos se passaram e eu, alguns anos atrás, após acabar meu último romance, pensei: bem, agora eu estou como um vaso vazio, pronto para receber mais alguma coisa, né? Aí lembrei dessa época de menino, quando eu frequentava a igreja, e lembrei-me do Aldo Locatelli e do Sessa, esses 2 pintores italianos, e eu digo: tá aí os meus personagens. Aí trabalhei durante 6 anos, foram 6 a 7 anos, de escrever e revisar. Aí nasceu esse romance, Senhora do Amor, onde eu conto as peripécias amorosas do Aldo Locatelli em Pelotas, e aliado a essas peripécias, claro, o transcurso, vamos dizer assim, da restauração da igreja, com personagens locais, fictícios ou não. Enfim, é uma trama ambientada nos anos 50, é um romance muito sutil, sabe, onde a ênfase psicológica é muito grande, sabe. É um romance que eu adorei escrever e a recepção dele, dos leitores, tem sido muito boa para mim. Eu tenho tido retorno ótimo, não só de pelotenses que o leram, mas de pessoas fora da cidade, o que dá a mim, como autor, a certeza de que o caminho realmente é esse, né? Aliando-me aos demais autores, né? Em busca do ser, fugirmos um pouco dos contatos imediatos com a futilidade, como eu costumo dizer, para pegarmos um bom livro e, como tu disseste, citando o Rubem Alves, viajar, construir histórias paralelas. Porque quando a gente lê um livro que um escritor escreveu, nós, na verdade, não estamos lendo o livro que ele escreveu, estamos lendo o livro que nós estamos construindo com a leitura. Não é? Por isso que eu costumo dizer, um livro não é um livro, eles são vários livros. Isso é que é bacana, né? Sim, porque quando a gente passa a ler um romance, a gente passa a fazer parte daquele romance. Sim. Cada personagem adquire um pouco de nós mesmos e nessa interação que a gente tem com aquele personagem, nós também vamos construindo ele e ele vai nos construindo. Sem dúvida. E, Tereza, é engraçado assim que eu conversando às vezes com pessoas que leram os meus livros, esse e tantos outros, e eu fico curioso com a recepção de determinados personagens, de determinadas passagens, e com a capacidade que as pessoas têm de criar em cima do já criado, sabe? Eu fico pensando assim, mas engraçado, eu não tinha pensado nisso, sabe? Então eu me surpreendo também. Assim como um pintor diante de uma tela, ele imagina, tá pintando um elefante com um chapéu na cabeça,
E aí ele descobre que de repente não é um elefante com chapéu na cabeça, é outra coisa completamente diferente. Quer dizer, é a forma como a pessoa que viu a tela, sabe, que está vendo a tela, a mensagem está chegando a ela de uma forma diferente. Então a arte, ela tem essas bruxarias, assim, vamos dizer, que nos incita realmente a criar cada vez mais. O que eu acho, voltando a essa questão assim, do amor, da arte, essa coisa do mundo hoje, dessa rapidez das coisas, dessa futilidade, nós perdemos 3 grandes escritores brasileiros. Nós perdemos o João Ubaldo Ribeiro, nós perdemos o Rubem Alves e o Ariano Suassuna. E, claro, eu fui para a internet, fui ver as notícias, né, assim como é a repercussão da morte de todos eles. E, no primeiro momento, me surpreendeu, mas depois até fiz as minhas avaliações. O que teve menos repercussão foi o Rubem Alves, não sei se tu percebeu. Sim, percebi sim. Teve menos repercussão. E eu cheguei à seguinte conclusão, não sei se tu concordas comigo ou não. João Ubaldo fazia muitos romances assim, sobre o Brasil, personagens muito caóticos, essa coisa bem assim do brasileiro do dia a dia, comum, que enche a cara, que bebe, misturado com a política, essa coisa toda. Há uma identificação maior com ele. Uma identificação. O Ariano Suassuna também, aquele escritor, o romancista, bem tradicional. Sobretudo pelo Alto da Compadecida, aquele clássico. Né? Bem tradicional e tal. Já o Rubem Alves é o filósofo. É o do ser. É o filósofo, é o teólogo. Entendeste? Então, presumivelmente menos alcance. Sim, e a imprensa não tem interesse em divulgar alguém que mexe com a cabeça das pessoas nesse sentido. O status quo não pode ser mudado, não pode ser alterado. Não pode. O João Ubaldo, ele foi alcoólatra daqueles de cair na porta de casa. Sim. Depois, muito tempo, ele lutou contra o alcoolismo. Eu não sei se agora no final da vida ele tinha conseguido ou não, tomara que estivesse se mantendo livre do alcoolismo, né? Que a gente sabe que é uma doença terrível. Mas ele era festejadíssimo. Aliás, uma das coisas... Eu li talvez 1 ou 2 livros dele, mas não me empolgou tanto assim. Uma das coisas assim que o levaram a ter esse prestígio todo como autor, como escritor, foi o fato de alguns livros dele, como O Sorriso do Lagarto, Viva o Povo Brasileiro, e um ou outro que virou série televisiva. Isso, a Globo produziu. Então, um autor hoje no Brasil produzido que é pela Globo, é sucesso imediato. Eu costumo dizer assim, se um dos meus romances, de repente, por um desses milagres da vida, resolvesse ser... Eu não sei se eu ia permitir, acho que não sei, né? Posso até estar cometendo uma leviandade, mas se um deles de repente virasse série de televisão, eu viraria best-seller da noite para o dia, pelo menos na nossa região. Quer dizer, então a gente percebe que a diferença do Suassuna para o Rubem Alves e do Ubaldo é uma questão de veículo também. O Ubaldo é prestigiado por causa disso. Agora, o Rubem Alves, que é um cara assim que se preocupou com o que a vida inteira? Com a educação no Brasil. E foi um belo cronista, né, Tereza? Sim. Tenho livros de crônica dele em casa, que ele faz crônicas das coisas assim mais improváveis, sabe? De repente nós estamos cercados aqui agora por esses anjinhos aqui, de repente um anjinho desses aí já viraria uma crônica belíssima. Não, e a educação foi o motivo principal da vida dele. Ele era um grande educador. Ele dizia que as crianças não tinham que estar aprendendo a matemática simplesmente, ou a física, ou a química. As crianças tinham que estar aprendendo a viver. E no início do nosso assunto nós estamos falando do amor e de amar. Do amor e de amar. Digamos assim, que Rubem Alves tinha sido um professor do amor. Isso, o professor do amor está aqui, ó. O nome deste livro, Histórias de Quem Gosta de Ensinar. Era sobre isso que ele se preocupava. Está aqui, ó.
Imagino um pai diferente que não pode fazer perguntas sobre o futuro. Pai para quem o filho não é uma entidade que vai ser quando crescer, mas que simplesmente é. É isto. Era sobre isso que ele se preocupava. O ser humano, a pessoa com as coisas boas que ela tinha dentro de si. Então, assim, eu queria convidar a cada um de vocês que está nos assistindo, está prestigiando esse nosso primeiro cotidiano, que eu estou tão feliz de estar fazendo, ainda mais com a presença do meu amigo Manuel Magalhães, que procurasse o nosso espaço aqui. Pegue um livro na sua casa, que você já leu, já releu, que sabe que é um livro bom, que é um livro gostoso, e que você altruisticamente gostaria que outra pessoa também lesse, também conhecesse. Traga aqui para nós. Nós temos muitos livros bons, temos aqui, ó, isso aqui são 2 romances do A.J. Cronin, um grande autor inglês do século passado. Foi médico. Foi médico, mas é um dos grandes autores da humanidade. Nós temos livros de economia, temos livros didáticos. Aqui, ó, a Lígia Boiunga Nunes, uma autora pelotense, reconhecida internacionalmente. Este livro, ó, Um Encontro, é a história, é o encontro da Lígia com a literatura. Bom, pessoal, o papo tá bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Essa arma já matou uma pessoa. E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. Estamos de volta com o nosso cotidiano e agora nós vamos conversar um pouco sobre a obra do Manuel Magalhães. Manuel, você é jornalista de profissão e é escritor. Quando é que deu o clique que tu podias te lançar além das páginas do jornal para as páginas literárias? Isso é anterior ao jornalismo. Ah, é? Eu sabia. Desde menino, quando eu já fazia os meus livros. Uhum. Eu já fazia, pegava, quando muito menino aprendi a datilografar com uma irmã que era severíssima, sabe? Inclusive dava com a régua nos dedos se a gente fizesse a lição dela errada, se não obedecesse a lição. Certo. Quando eu aprendi a datilografar, eu achei que já podia escrever algumas coisas, então eu escrevia e costurava os meus livros. Então eu costumo dizer que os meus primeiros livros foram feitos por mim e costurados por mim em 4, 5 exemplares, que eu distribuía no meio que é da gurizada. Evidentemente que esse material foi-se, né? Aí cresci, estudei, fiz jornalismo, esqueci dessa coisa da literatura. Mas eu lembro que eu trabalhava, uma época, eu estava em Brasília e achei que era o momento de me dedicar à minha vocação inicial, digamos assim. Aí comecei a escrever e nasceu o meu primeiro livro em Brasília, chamado Dois Textos Marginais, que eu costumo dizer que são 2 novelas curtas ou 2 textos longos, eu não sei dizer exatamente o que são, mas acabei vindo publicar em Pelotas. Mas foi, por assim dizer, o meu primeiro livro, e de lá para cá não parei mais. Em seguida veio o Abismo na Gaveta,
que é inspirado na vida do Lobo da Costa, que é um romance, também editado pela Mundial. O Homem que Brigava com Deus, um romance ambientado em Pelotas também. Aliás, toda a minha obra é ambientada em Pelotas. Os dois textos marginais sobre o que são? Foram escritos em Brasília? Foram escritos em Brasília. É assim, apenas para satisfazer a tua e a curiosidade do telespectador. Todas as noites eu chegava do Correio Brasiliense, onde eu tive um período trabalhando, e no meu apartamento, tipo 1h, 2h da madrugada, entrava alguém, isso todas as noites, com ruído de sapato alto, entrava no apartamento, através do corredor, e entrava no apartamento do lado. E aquilo se repetia todas as noites, às vezes a rotina era quebrada uma ou outra vez, mas normalmente isso acontecia, era alguém que chegava do expediente nesse horário. E eu comecei a escrever um romance, um livro, um conto chamado A Mulher do Lado. Comecei a idealizar quem era a personagem e tal. E assim nasceu esse conto, A Mulher do Lado, unido a um outro que foi escrito já em Pedro Osório, um período que eu passei, de Brasília para Pedro Osório, chamado... Ele teve vários nomes, mas ele acabou sendo Cheiro de Bergamota de Pele Juvenil. A história de um menino do interior que vem para a cidade e tem um impacto do interior que é para a cidade. Então são dois contos assim que eu gosto muito e que me motivou, digamos assim, realmente a escrever e não parar mais, né? Hoje estou no meu 8º livro. Infelizmente são, em função de serem editoras pequenas e problema de distribuição, os livros não têm o alcance que eu gostaria de ter, que todo autor gostaria de ter, mas eu fico feliz porque ele tem um circuito, vamos dizer assim, que faz com que ele chegue a várias cidades do Brasil. Inclusive 2 textos marginais já foi lido na PUC, em São Paulo. Já fizeram dois trabalhos de conclusão de curso em literatura em cima desses 2 contos. E assim tem outros trabalhos que também já atingiram, sabe, um público maior. E eu, como autor, fico feliz, claro, né, porque motiva a gente sempre a escrever cada vez mais. Da onde vem a inspiração? Esse da mulher veio da mulher que passava do teu lado, mas a tua inspiração surge como, assim, né? É uma coisa que vai sendo trabalhada, até tu começar a escrever, te vem de um salto, isso eu vou te dar um exemplo bem presente, sabe? Que é um roteiro, que eu escrevo roteiro que é de cinema também. Há cerca de uns 6 meses atrás eu acordei, isso para vocês verem como são as coisas, eu acordei com um nome na cabeça, Quero Ver o Mar. A frase é essa, eu despertei com essa frase, Quero Ver o Mar, e eu disse, quero ver o mar, que bonita frase, que desejo interessante, vamos ver o que rende isso aí. Esqueci completamente. Tratei de terminar o romance, que eu estava devendo, e não lembrei mais do assunto. Aí o que aconteceu? Como eu disse no bloco anterior, o vaso esvaziou e eu digo, bom, agora eu estou pronto para alguma outra coisa. Voltou a frase, Quero Ver o Mar, e eu fiquei pensando assim, que frase é essa e o que eu quero escrever? Aí me desceu a história num outro amanhecer, porque normalmente os meus insights criativos, vamos dizer assim, eles se processam de manhã cedo. Acordei de manhã cedo com uma ideia de 2 velhos que moram numa casa no interior, os filhos já estão crescidos, moram na cidade, e ela não fala há vários meses. E o velho que leva o café da manhã para ela, serve o almoço, cuida dela, sabe, leva os remédios, põe ela para fazer as necessidades, para tomar banho, ele é que faz tudo e ela não fala. Aí uma determinada manhã ele se aproxima da cama, marca uma folhinha no lado, mais um dia que ela não fala, oferece a bandeja com café para ela, onde tem uma margarida num vasinho, que ele sempre faz isso, entrega a bandeja a ela e ela olha para ele e diz assim, Quero Ver o Mar. Ah, que lindo. Aí o velho imediatamente pega o telefone celular, se surpreende, claro, com a reação dela, afinal de contas foram 3 meses sem falar e de repente ela fala aquela única frase e ele fica, sabe? Aí ele pega o celular e liga para os filhos
para exigir, digamos assim, que os filhos... isso é um diálogo que acontece fora. Quem for ver o filme não vai perceber o que é que ele está dizendo, mas a intenção, depois as pessoas vão ver, é que ele falou com os 3 filhos e os 3 filhos se negaram a levá-lo, a levar a mãe para ver o mar, alegando falta de tempo e tal, coisas que acontecem muito hoje em dia, né? E ele também corre a cidadezinha onde ele mora, ninguém se dispõe, sabe, a satisfazer o desejo dela. Ele tenta pegar a chave do carro, que tem um carro abandonado na garagem, e os filhos levaram a chave do carro também. Então ele não tem como levar a esposa, para ver o mar. E imagina só, e eles moram no interior. E o que ele faz? Ele resolve fazer um carro, ele faz um carrinho, e acomoda a esposa no carrinho, para satisfazer o desejo dela de ver o mar. Mas isso depois vocês vão ver no filme, porque eu não vou satisfazer a curiosidade de vocês. Mas essa tua resposta, a tua pergunta está respondida. A criatividade, ela nasce de uma forma fortuita. Foi através, nesse caso específico, de uma frase, que nasceu, amanheceu dentro de mim. Como eu costumo dizer, eu amanheci grávido de uma frase. Que coisa linda, ele amanheceu grávido de uma frase. Pois é, isso aí agora me lembra um pouco como eram os meus cotidianos também no jornal, né? Era aquela coisa assim, ou também de acordar pensando num assunto, ou também de estar caminhando pela cidade, né? E alguma coisa aparecer na minha frente e virar um assunto, ou serem temas que as pessoas levavam para mim no jornal, né? E aquilo se transformava numa proposta que ia crescendo, não é? E viravam até campanhas em benefício de pessoas. E eu fico assim, fico feliz de ver essa tua... eu fico admirado assim também, porque essa tua grande produção. Eu tenho uma filosofia, não é nem filosofia, é uma crença, que são os livros que nos procuram, e não nós que procuramos os livros. Isso em termos de leitura, né? E sob o ponto de vista da criação, a impressão que eu tenho também é que as criaturas procuram o Criador. De repente tu está caminhando na rua, ou amanhece, ou está no cinema, num teatro, ou numa vernissagem, ou simplesmente vagabundeando, de repente a criatura entra nos teus pensamentos e te engravida, literalmente te engravida, sabe? E tu não consegue mais conviver, sabe, de uma forma natural no teu cotidiano. Tu precisa dar vida àquele ser, e ele precisa nascer realmente. Outra coisa que agora eu me lembrei, outro dia eu estava assistindo um canal na TV a cabo e vi uma entrevista do Lourenço Casarré, que também... Grande escritor, muito meu amigo, Lourenço. E é nosso aqui de Pelotas, e era também sobre literatura. E ele dizendo que ele não se preocupa com essas formas literárias modernas hoje, né, de escrever diferente e tal e tal. Que o texto dele é aquele texto tradicional, né, pontos e vírgulas e tal, e travessão e aspas e tal. O que ele se preocupa é em contar uma história. O que ele gosta mesmo é de contar uma boa história. É o teu caso também? É o meu caso, sem dúvida nenhuma. Não me preocupo também com inovações. Aliás, eu costumo dizer a todos os meus amigos, eu não pretendo ser nenhum gênio literário, sabe? Kafka é um só, Thomas Mann é um só, Proust é um só, o autor do Ulisses, o Joyce é um só. Eu diria assim que são figuras que é como digamos, as pirâmides, é uma só e acabou, sabe? Eu nunca me preocupei, Tereza e telespectadores, em ser gênio literário ou gênio de qualquer coisa. Eu sempre me preocupei e me esforcei e te digo o quanto é difícil escrever uma boa história. Apenas isso. Ser um contador de história. Apenas o meu desejo maior sempre foi esse, de ser um bom contador de história. Oferecer um livro, O Senhora do Amor, e nesse livro ter, sabe, uma história bem contada, com personagens bem contados. Início, meio e fim. Com início, meio e fim, sabe? Sem grandes invenções literárias, porque eu te digo o seguinte, com certeza, eu sempre fui um ávido leitor, sabe? Li sempre de tudo, li os inovadores, li os radicais da literatura, tudo que tu possa imaginar, mas eu sempre faço a seguinte pergunta, e como jornalista, entrevistando já escritores, eu sempre perguntei, tu lesses Ulisses
do Joyce, a grande maioria não leu. Claro, mas não consegue ler. Não tem condições. É ilegível. É ilegível. Me desculpe se tiver algum letrado vendo nosso programa, eu posso estar dando um grande atestado de burrice aqui, mas eu assino embaixo de um atestado de burrice também. Eu acho ilegível. Tentei, repito, várias vezes e várias vezes desisti, e se tentar de novo vou desistir outras tantas. Então eu prefiro ler um bom Érico Veríssimo, reler o Dionélio Machado de Os Ratos, um escritor maravilhoso, contemporâneo do Érico. Eu diria que o Érico o Dionélio Machado não fez o sucesso porque tinha a sombra do Érico, um dos donos da editora Globo, sabe? Não a Globo, mas a Globo, a nossa editora aqui do Rio Grande do Sul, né? Que fez, de certa forma, a sombra. Mas foi um grandíssimo escritor, um grandíssimo escritor, e não tinha pretensão de ser nenhum gênio literário. Eu acho que essa coisa de ser gênio literário não vai... Não, e se fizer... Desmotiva, Tereza. Eu acho que desmotiva, sabe, o leitor. Manuel, esse nosso bloco passou tão rápido que já estão fazendo sinal que terminou. É mesmo? É lamentável. Vamos ter que marcar um novo cotidiano. Vamos ter que fazer um outro cotidiano. Gente, nosso programa chega ao fim. E eu só queria agradecer a vocês por estarem conosco, agradecer ao Manuel pela presença. Prazer foi meu. E convidar vocês para nos acompanharem todas as semanas nesse nosso programa. Até a próxima. E não se esqueçam, venham aqui compartilhar conosco do nosso projeto de leitura. Até mais.